Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Excelente notícia para o torcedor corintiano. Caiu o transfer ban, fim do transfer ban. O Corinthians está livre para contratar jogadores e está em busca de reforços no mercado. O Timão que recusou uma proposta pelo atacante Yuri Alberto do futebol da Itália. E segundo o Marcelo Paz, o Corinthians vai fazer ainda esse ano a maior venda de sua história, porque está precisando de dinheiro. Sereto News especial e eu conto ainda nesse vídeo que o Corinthians tem interesse na contratação de um jogador do Flamengo. Eu conto para você quem é depois da vinheta. Fique ligado, roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Faça o seu comentário, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, participe, compartilhe a live, faça a inscrição se você ainda não é inscrito, mas interaja com o canal do Sereto. É muito bom porque você ajuda o canal do Sereto com essa interação. E tem muita notícia nesse vídeo, muita coisa legal. O Marcelo Paz, o executivo de futebol, deu uma entrevista coletiva, foi apresentado oficialmente como executivo de futebol do Corinthians. Caiu o transfer ban. Essa é a principal notícia. A notícia mais importante do dia, porque o Corinthians pagou ontem, no final da tarde, no começo da noite, o Corinthians pagou o Santos Laguna pela dívida com o Félix Torres, algo em torno de 33 milhões de reais, 6 milhões e 200 mil dólares, e foi agora liberado pela FIFA, chegou o comunicado da FIFA de que o Corinthians está liberado para fazer contratações. O Corinthians ficou 5 meses, né, sem fazer contratações. A última contratação foi o Vitinho, no meio do ano, daí veio o transfer ban e o Corinthians não conseguiu fazer mais contratações. O Marcelo Paz já disse que o Corinthians vai contratar, mas sem fazer loucuras, né? Não quer fazer loucuras, porque o Corinthians não pode gastar dinheiro. Então, de preferência, jogadores que estão livres no mercado, ou então jogadores que venham por empréstimo, sem que o Corinthians tenha que pagar pelos direitos econômicos. Por exemplo, o Gabriel Paulista, zagueiro que já foi contratado, já passou pelos exames médicos, zagueiro de 35 anos, estava no Beşiktaş da Turquia, rescindiu o contrato com o Beşiktaş da Turquia, estava livre no mercado liberado e por isso foi contratado pelo Corinthians. Segundo o Marcelo Paz, o Corinthians tem ainda como prioridade a contratação de um lateral direito para jogar na reserva do Mateuzinho e também jogadores de velocidade, jogadores que atuam pelas pontas, velocistas, pedido já antigo do técnico Dorival Júnior. Diz que não vai fazer grandes contratações, mas que vai trazer jogadores que tenham condições de vestir a camisa do Corinthians. Aliás, quero já começar falando sobre o interesse do Corinthians num jogador do Flamengo. Notícia do Paulo Vinícius Coelho, meu amigo Paulo Vinícius Coelho, PVC. O Corinthians tem interesse na contratação do Alan, jogador do Flamengo, volante do Flamengo, que não está sendo utilizado pelo técnico Felipe, né? O Felipe Luiz não está sendo utilizado no Flamengo, não fica sequer no banco de reservas. Então, o Alan pode ser contratado pelo Corinthians, volante. O Corinthians quer um jogador para o lugar do Maicon, já que o Corinthians perdeu o Maicon para o Atlético Mineiro. Por isso, o Corinthians quer a contratação do Alan. Bom, quero falar um pouco mais sobre a entrevista coletiva do Marcelo Paz, hoje no Corinthians. O Marcelo Paz
falou sobre vários assuntos. Falou, por exemplo, que o Félix Torres está sendo mesmo negociado com o Internacional, né, lá de Porto Alegre. Portanto, o Félix Torres não vai mais fazer parte do Corinthians. Falou sobre saídas e renovações. Diz que o Pedro Raul, centroavante, vai ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior, que o Pedro Raul, que estava emprestado ao Ceará, retornou, e agora o Dorival Júnior tem interesse em utilizar o centroavante, que vai ter a oportunidade de jogar, principalmente no Campeonato Paulista. Disse o Marcelo Paz que ainda não iniciou conversas ou tratativas para renovação de contrato com o Memphis Depay. Isso deve acontecer na sequência do trabalho, mas que agora a prioridade são as contratações, os reforços do Corinthians. O Memphis Depay, que tem contrato com o Corinthians até o meio do ano. Confirmou também ao Marcelo Paz que o Fabrício Andileri, por enquanto, está fora do Corinthians, a não ser que ele aceite a proposta de renovação de contrato do Corinthians. O Fabrício Andileri está pedindo alto demais para renovar o contrato pelo Corinthians. Por isso, a negociação está emperrada e por isso também não houve negociação, não deu certo a negociação com o Maicon, porque o Maicon pediu um aumento de salário, um contrato de 3 anos, e estava fora do planejamento financeiro do Corinthians e o negócio acabou não dando certo. E o Marcelo Paz confirmou que, e é uma notícia importante, o Corinthians recebeu uma proposta da Lazio, da Itália, pelo atacante Yuri Alberto. Só que o Corinthians recusou essa proposta. Essa proposta da Lazio da Itália seria algo em torno de 24 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Lembrando que o Corinthians só tem direito a 50% dos direitos econômicos, né? Os outros 50% são do Zenit, da Rússia. O Corinthians ainda não recebeu a proposta que gostaria para vender o jogador. Não foi por acaso que o Yuri Alberto foi para a Itália tirar o passaporte italiano, né? Porque já teve proposta da Roma, recusada também pelo Corinthians, agora veio a proposta da Lazio da Itália. A informação, inclusive do meu amigo Marco Belo, é a seguinte, que o Corinthians aceitaria uma proposta do futebol italiano ou do futebol europeu pelo Yuri Alberto, desde que essa proposta seja algo em torno de 22 milhões de euros ou 24 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Corinthians, né? Nesse caso da Lazio, a Lazio está oferecendo esse dinheiro todo, 24 milhões de euros, mas por 100% dos direitos econômicos. Aí o Corinthians ficaria só com a metade disso. Ficaria com algo em torno de 12 milhões de euros. O Corinthians quer 22 milhões de euros ou 24 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. E quer ainda utilizar o jogador durante toda a temporada, ou seja, o negócio perfeito para o Corinthians seria vender o jogador, receber o dinheiro e entregar o jogador só no final da temporada, ou seja, só no final do ano, né? Isso vai ser muito difícil acontecer. Provavelmente o Corinthians vai conseguir a permanência do Yuri Alberto nessa janela de janeiro, mas vai ser difícil segurar o Yuri Alberto no meio do ano, né? No meio do ano vai ser mais complicado. E o Marcelo Paz disse ainda que provavelmente o Corinthians vai fazer nessa temporada a maior venda de sua história. Ele não falou exatamente no Yuri Alberto, mas citou alguns jogadores, falou que o Yuri Alberto tem esse potencial de venda, o Breno Bidon, o Guinegão, o André Luiz, meio de campo, o Dieguinho, jogadores da base que também tem esse potencial de venda, e diz que o Corinthians vai precisar vender, porque está no orçamento do Corinthians de que tem que vender jogadores
para cumprir o orçamento. O Corinthians que está numa pindaíba danada. O Marcelo Paz citou outros jogadores que estão no radar do Corinthians, como o Mandaca, volante do Juventude, o Dieguinho, lateral direito e volante do Ceará, mas disse que ainda não há uma negociação aberta com esses jogadores. Também falou do Santiago Arias, lateral direito, que jogou o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, mas diz que também ainda não existe uma negociação. São jogadores que estão no radar do Corinthians. Como estava no radar do Corinthians a contratação do Alisson, volante do São Paulo. Só que o São Paulo não abriu negócio com o Corinthians. O São Paulo quer uma compensação financeira para abrir negócio com o Corinthians. E o Corinthians não tem dinheiro. Por isso, agora o interesse do Corinthians na contratação do Alan, volante do Flamengo, que pode ser emprestado à equipe do Corinthians, já que não tem sido utilizado pela equipe do Flamengo. E o Marcelo Paz também confirmou que 2 jogadores não fazem mais parte dos planos corintianos, são eles o Alex Santana e o Héctor Hernandes, né? O Héctor Hernandes já está fora dos planos há muito tempo, e o Alex Santana, que estava emprestado ao Grêmio, voltou, mas esses 2 jogadores devem ser negociados ou então podem entrar em moedas de troca na possibilidade de contratação do Corinthians, que busca reforços para o técnico Dorival Júnior. Eu gostei bastante da entrevista coletiva do técnico, do executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, que está trabalhando e trabalhando bastante para reforçar a equipe corintiana. Domingo, depois de amanhã, tem jogo do Corinthians às 4 da tarde contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, estreia no Campeonato Paulista. Provavelmente o Corinthians vai ter um time recheado de jogadores reservas, recheado de garotos, porque não vai ter o Yuri Alberto, que estava na Itália, já voltou, não vai ter o Memphis, que está machucado, não vai ter o Garro, que está machucado, não vai ter o Ranieri, que está machucado, não vai ter o Martinez, que está na Venezuela. Então, são muitos jogadores que estão de fora. Provavelmente os garotos da base vão ter oportunidade de jogarem com a camisa do Corinthians, mas o time só vai ser definido amanhã, depois do treino no CT do Parque Ecológico. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Olha, não deixe de fazer o seu comentário, faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. Deixe o seu comentário, é importante, interaja comigo, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, inscreva-se no canal. Deixe o seu like, você tá gostando do canal? Então deixe o seu like bonito aí, rapaziada. Faça parte do clube de membros do canal. Domingo tem live, né? Domingo tem live depois do jogo para falar de Corinthians e Ponte Preta. Você tá com saudade do Timão? Da bola rolando dentro de campo? O Corinthians volta domingo e o torcedor fica aí na expectativa de reforços para a disputa do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Supercopa do Brasil, da Libertadores e da Copa do Brasil. É isso aí, rapaziada. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Tchau. Vai, Corinthians!